Você está ouvindo O Discípulo Radical, de John Stott, narrado por Suelen Passos. Agradecimentos. Como a produção deste livro teve início, continuidade e término sobre o teto do hospital da Universidade de St. Barnabas, o primeiro agradecimento é para o corpo de funcionários, para o diretor Rod Sush e sua esposa Line Sush, para os residentes e pacientes e para a equipe de enfermagem, cuidados, administração, alimentação e limpeza, pois juntos criaram uma rica comunidade cristã de culto e comunhão, um contexto adequado à reflexão e à escrita. Quando, por vezes, preocupei-me com tais atividades, devo ter parecido uma criatura antissocial, mas eles compreenderam e me perdoaram. Outra comunidade a qual sou devedor é a Igreja St. John, Feldrich. Ao ministro Stephen Bowen, sua esposa Mandy e aos administradores da igreja, Annie Butler e Malcolm Francis. Quando me sentia forte o suficiente, eles providenciaram uma maneira de me transportar para lá e me trazer de volta aos domingos. Eles sabiam que um livro estava sendo preparado e me incentivaram durante o processo. Aprecio a habilidade editorial de David Stone, assistido por Eleanor Trotter. Apesar de outras pessoas terem contribuído com o texto, como John Waite e Sheila Moore, que enriqueceram o capítulo 7 com suas experiências pessoais. Peter Harris e Chris Wagan me auxiliaram com o capítulo 4 e Grace Lane me deu informações vitais sobre o ministério de seu falecido marido no capítulo 5. Receber a visita quinzenal de minhas sobrinhas Caroline e Sarah e a frequente visita de meu amigo Philip Herbert tem sido um encorajamento regular. Outros trabalham nos bastidores, como John Smith, por exemplo, que tem pacientemente feito pesquisas na internet por mim. Por último, mas não menos importante, Frances Whitehead tem concedido fazer visitas semanais e lidar com centenas de e-mails que ela administra com uma habilidade extraordinária, juntamente com este manuscrito. John Stott, Páscoa de 2009. Prefácio. Os discípulos ou cristãos. Deixe-me explicar e justificar o título deste livro, O Discípulo Radical. Em primeiro lugar, por que discípulo? Para muitos, descobrir que no Novo Testamento os seguidores de Jesus são chamados de cristãos apenas 3 vezes é uma grande surpresa. A ocorrência mais significativa é o comentário de Lucas explicando que foi a Antioquia da Síria que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, pela primeira vez, em Atos 11:26. Antioquia era conhecida como uma comunidade internacional. Consequentemente, a igreja também era uma comunidade internacional e seus membros eram adequadamente chamados de cristãos, para indicar que as diferenças étnicas eram superadas por sua lealdade comum a Cristo. As outras 2 ocorrências da palavra cristão evidenciam que seu uso estava ficando mais comum. Assim, quando Paulo, que estava sendo julgado diante do rei Agripa, o desafiou diretamente. Agripa clamou: "Por pouco me persuades a me fazer cristão?" Atos 26:28. Depois, o apóstolo Pedro, cuja primeira carta foi escrita em um contexto de perseguição crescente, achou necessário fazer distinção entre aqueles que sofriam como criminosos e aqueles que sofriam como cristãos. 1 Pedro 4:15 e 16. Isso é, por pertencer a Cristo. Ambas as palavras, cristão e discípulo, implicam relacionamento com Jesus. Porém, discípulo talvez seja mais forte, pois inevitavelmente implica relacionamento entre aluno e professor. Durante os 3 anos de ministério público, os 12 foram discipulados antes de serem apóstolos e, como discípulos, estavam sob a instrução de seu mestre e Senhor.
Talvez, de alguma forma, deveríamos ter continuado a usar a palavra discípulo nos séculos seguintes para que os cristãos fossem discípulos de Jesus de maneira consciente e levassem a sério a responsabilidade de estar sob disciplina. Meu interesse com este livro é que nós, que afirmamos ser discípulos do Senhor Jesus, não o provoquemos a dizer: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6,46. O discípulo genuíno é um discípulo sincero. E é daí que surge a próxima palavra. Em segundo lugar, por que radical? Sendo esse o adjetivo usado para descrever nosso discipulado, é importante indicar o sentido no qual o utilizo. A palavra radical é derivada do latim radix, raiz. Originalmente parece ter sido utilizada como um rótulo político para pessoas como William Cobbett, político do século XIX, e seus pontos de vista extremos, liberais e reformistas. Assim, vem daí o uso para se referir àqueles cuja opinião vão a raízes e que são extremos em seus compromissos. Agora estamos prontos para unir o subjetivo e o adjetivo e fazer a terceira pergunta: por que discípulo radical? A resposta é óbvia. Existem diferentes níveis de comprometimento na comunidade cristã. O próprio Jesus ilustrou isso ao explicar o que aconteceu com as sementes que descreve na parábola do semeador. A diferença entre as sementes está no tipo de solo que a recebeu. A respeito da semente semeada em solo rochoso, Jesus diz: não tinha raiz. Geralmente, evitamos o discípulo radical sendo seletivos. Escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém e ficamos distantes nas quais nosso envolvimento nos custará muito. Porém, por Jesus ser Senhor, não temos o direito de escolher as áreas nas quais nos submeteremos à sua autoridade. Jesus é digno de receber honra e poder divinos, e gratidão maior do que podemos dar. Seja-te, Senhor, para sempre. Assim, meu propósito neste livro é considerar 8 características dos discípulos cristãos, que, apesar de serem frequentemente negligenciadas, merecem ser levadas a sério.